Amém. É o complemento de Cristo.
Lembrança
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó, de estarmos aqui, ó Senhor Jesus, ó Senhor, para te glorificar, ó Senhor, não de qualquer forma, ó Senhor, não da boca para fora, ó Senhor, mas fazendo a tua vontade, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar nos conduzindo através da sua palavra, nos levando em teu barco, ó Senhor, e nos trazendo essa paz, ó, que o Senhor nos traz quando a sua presença está conosco, ó Senhor Jesus, que possamos, Senhor, seguir a tua palavra, ó Senhor Jesus, Senhor, sendo fiéis, sendo rápidos, ó Senhor, em praticar toda a ordem que o Senhor nos dá, ó Senhor Jesus, Senhor, sendo perseverantes, ó Senhor Jesus, que a tua palavra, ó Senhor, possa realmente nos conduzir, ó Senhor Jesus, o Senhor nos levará, ó Senhor, alcançar terras, ó Senhor, contigo, ó Senhor, que possamos estar com o coração puro, limpos pela palavra, ó Senhor Jesus, para que possamos, Senhor, preparar todo o ambiente, ó, para o Senhor, pois o Senhor nos escolheu, ó Senhor, para fazer a tua vontade, e nós que iremos fazer a vontade do Senhor, ó Senhor Jesus, assim como os 4 seres viventes, ó Senhor, nós queremos seguir a tua direção, para onde teu Espírito for, ó Senhor, nós queremos ir, ó Senhor, tendo essa conexão, ó, tendo essa intimidade contigo, ó Senhor, por meio da palavra, ó Senhor, realmente vem nos conduzir, ó Senhor, vem conduzir a igreja em Sapé, ó Senhor, cada irmão que está aqui, cada irmão que também não pôde vir, ó Senhor Jesus, que com o mesmo sentimento, ó Senhor, possamos partir esse pão, ó Senhor, e tomar desse vinho, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós somos gerados por meio da tua palavra, essa palavra um dia chegou até nós, Senhor, algo aconteceu, nós cremos em teu nome, no poder da tua palavra, essa palavra tem nos curado a cada dia, essa palavra tem nos transformado, Senhor Jesus, essa palavra tem o poder, Senhor, de nos levar aonde Deus está, aonde o Pai está, Senhor, nós queremos estar, Senhor, queremos estar em tua presença, e estar em tua presença, Senhor, é constantemente estar buscando a tua palavra, porque Deus é a palavra, Senhor Jesus, quando estamos cheios de ti, entendemos as pessoas, entendemos os irmãos, Senhor, também conhecemos o teu coração, a tua necessidade, por isso que nessa noite, Senhor, ainda continua a falar conosco, porque a tua palavra nos cura, Senhor, precisamos ser curados nessa noite, fala para nós, continua a falar, Senhor, também queremos a tua bênção, abençoa esse pão, abençoa esse vinho, Senhor, até que o Senhor venha, Senhor Jesus, queremos começar a semana, Senhor, ceando contigo, desfrutando da tua presença, desfrutando da tua palavra, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, amém.
Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, e vamos ler João capítulo 15. Ó Senhor Jesus. Amém. Isso aqui na cara. Senhor Jesus. João 15. Versículo 1. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém. Então, que bom estar em Sapé, né? Sempre falo que aqui eu me sinto em casa, né? Não só pelo tempo de convivência, né? Mas também pelo que tudo que Deus faz, né? Por meio da igreja em Sapé. Né? A gente sabe que tempestades e tormentas sempre haverão. Não vai passar, né? Claro, o hino diz, a tormenta vai passar. Eu digo, mas não vai passar assim como a gente quer. Acabou um problema, então passou. Vem outro, né? Uma hora vai passar, é claro, né? Uma hora nós vamos estar reinando com o Senhor e não haverá mais problemas, não haverá mais tempestades, não haverá mais dificuldades. Mas até chegar lá, né, Helena? Aí nós vamos passar pela limpeza que o Senhor faz na videira. Não é? Às vezes essa limpeza a gente atribui à tirada de pessoas, não é isso. Não é isso que eu estou me referindo. A limpeza é Deus limpar o meu e o seu coração. Essa é a limpeza que Ele quer fazer. Não é? Então, nesse trecho aqui de João 15, o Senhor Jesus falou, eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. O agricultor, ele precisa tomar alguns cuidados com a videira, que às vezes precisa doer. Não é? Por exemplo, se vem ervas daninhas, ele tem que arrancar. Se o ramo que está ali não está dando fruto, ele vai ter que cortar, para que produza mais fruta ainda, né? Para poder limpar e produzir mais fruta ainda. Então, as coisas vão acontecendo, irmãos, as tormentas vão vindo, os problemas vão se acumulando, e nessa hora que nós precisamos enxergar que vai ter um agricultor podando a videira. E para isso, às vezes, precisa doer. Eu dei o exemplo hoje para os irmãos, né? Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, mas na hora de morrer como homem para lhe salvar e para me salvar, 3 vezes ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, irmãos, na igreja as coisas vão acontecer sempre como Deus quer. Só que nós queremos que seja sempre como eu quero. Já prestaram atenção que é assim? A gente chega ao cúmulo de dizer assim, não, os irmãos estão fazendo isso e isso aí. Não, eu não concordo com isso não, eu vou dar um tempo, eu não vou para reunião não. Por que esse pensamento às vezes invade nossa cabeça? Porque a gente quer que a igreja seja como eu quero. Não é? A gente quer que a igreja seja como eu penso que deve ser, e não como Deus acha que deve ser. Por isso, irmãos, até a volta do Senhor, nós vamos estar sendo podados. Por quê? Porque o Senhor espera de nós frutos.
E esses frutos que por um lado são pessoas que a gente prega o evangelho, convida e traz para a reunião, mas por outro é a limpeza que ele faz no nosso ser, no nosso interior. Na imersão de hoje, né? No ponto número 1 diz assim: Pedro negou Jesus 3 vezes. E você, irmãos, quantas vezes você já negou o Senhor? Né? Às vezes uma atitude nossa, a gente nega o Senhor. Porque a gente quer que o Senhor faça do jeito que a gente quer. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente quer ser o Senhor e o Senhor é nosso servo? É ou não é? Eu estava tendo comunhão com o Zui ontem, né? Antes do congresso começar, na hora que a gente foi tomar água, não foi, Zui? As coisas vão acontecendo e às vezes a gente não entende. Porque a gente quer que seja como a gente quer. Por exemplo, quando você vai orar para alguém que está doente. Você já se pegou assim, orando assim, ó. Senhor, eu ordeno que em nome de Jesus. Quem já orou assim? Eu já orei. Não é assim. A gente quer dar ordem ao Senhor, a gente quer ser o Senhor e Ele é o servo. Ele tem que fazer o que eu quero. Por isso que tem que o agricultor, ó, de vez em quando, vir dar umas paudadazinhas para que a gente produza mais fruta ainda. Porque o objetivo dele é encontrar frutos. O objetivo dele não é nos matar. O objetivo dele não é nos tirar na carreira cristã. O objetivo dele, com os sofrimentos e as tormentas que se sobrepõem a nós, é que demos mais fruta ainda. E aqui, irmãos, para os discípulos aqui, foi muito difícil entender essa palavra. Foi muito difícil. Porque o Senhor falou assim, ó, depois no 3 ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Espera aí, como é isso? Esse homem aí, a gente está aqui seguindo ele porque ele está fazendo milagres, né? Ele nos chamou, ele multiplicou os pães, a gente comeu, não é? Ele expulsou demônios, mas irmãos, nada disso vai limpar o nosso ser. O que vai limpar o nosso ser é a palavra. Vós estáis limpos pela palavra. Se a palavra, eu quero usar a folhinha da imersão. Se essa palavra aqui, que está aqui, revelada para nós, for apenas uma leitura dessa palavra, não vai funcionar. E para outra pessoa, essa mesma folhinha vai funcionar. Por quê? Você vai na rua, nosso comportor tem muitas essas experiências, né, os seapistas. Posso orar por você? Pode. Diga um número de 1 a 4. Oxe, que coisa estranha, né? É ou não é? 4. Ó Senhor Jesus, novo nascimento já nos levou para onde Deus está. Senhor, leva Carlinha até o novo nascimento. Está aqui no ponto 4. Sabe o que a pessoa faz? Me dá essa folhinha para mim, eu quero essa folhinha. Por que ela faz isso? Porque ela percebe que aquilo que você está orando não é você que está orando. Ela percebe que não é fruto de uma imaginação sua, ou de um conhecimento que você tem sobre o novo nascimento. Ela diz logo: como é que ele sabe que eu preciso nascer de novo? Irmãos, para aquela pessoa ela enlouquece por essa folhinha, mas para você às vezes é uma folhinha de papel que quando passar a semana você vai rasgar e jogar fora. Então não está a diferença da limpeza que ele faz no coração, é no coração de cada um. Se você aceita que essa palavra vai lhe tornar limpo, a palavra vai lhe tornar limpo. Se você não aceita, não crê que é assim, Deus cruza os braços e diz assim: então vou ter que cortar. Então, irmãos, aqui logo após que ele falou isso, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Sim, como é que eu posso garantir que essa palavra que o Senhor falou não era o livro da Bíblia? Porque o Senhor não fazia muita questão de estar repetindo palavras da Bíblia. O Senhor não ficava pegando a lei de Moisés e explicando para eles. Era ou não era? O Senhor, nas situações, ele andava por ali, acontecia algo, ele contava uma parábola.
Era ou não era assim, irmãos? O Senhor ia falar sobre pregação do Evangelho e dizia assim, ó. Um homem plantou uma vinha. Opa, peraí, Jesus. Moisés falou isso em qual livro? Jeremias falou isso aí em qual livro? No livro dele, em qual capítulo? Isaías falou isso? O Senhor não estava preocupado, irmãos, em apenas repetir um conhecimento que ele tinha da Bíblia. Claro, quando Satanás atacou ele, que disse assim, transforma essas pedras em pães, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos, né? Ficou citando versículo da Bíblia. Aí ele estava com fome, Satanás mandou ele transformar a pedra em pães, falou, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus conhecia a Bíblia ou não? Mas ele não usava no dia a dia, por quê? Que estranho, né? Tem hora, irmão, que a Bíblia tem umas coisas assim que a gente fica meio intrigado com as coisas. Você não vê os relatos dos evangelhos, Jesus usando o Antigo Testamento. Por quê, irmãos? Porque ele era a própria palavra. Os livros do Antigo Testamento só existiam porque era ele que estava ali. Estão entendendo agora? Agora, essa palavra que Jesus falava e que limpava, não cessou com a morte dele, porque se tivesse cessado, Satanás tinha alcançado vantagem. Porque Satanás queria matar ele, porque disse assim, se eu matar ele, a palavra para. Mas matou, mas não funcionou, porque ele ressuscitou. E a palavra continuou sendo falada. E falou para o Pedro, e falou para o Paulo, e falou para o João, e fala até hoje. E vai falar, pasmem, até a volta do Senhor. Quem vai ser o canal usado se o Senhor Jesus demorar um pouco mais? Por conta da sua longanimidade, demorar um pouco mais, e o irmão Pedro dormir, o Senhor vai levantar outro, e a gente vai ter que seguir junto com esse outro. Não duvide não. Se o Senhor atrasar um pouquinho, o irmão Pedro está com 74 anos. Se o Senhor atrasar um pouquinho, ele não tem a mesma saúde do irmão Dong. O irmão Dong com 74 anos, eu conheci o irmão Dong com 74 anos, liberava em pé, tinha energia, caminhava na estância com os pesos nos pés, não tinha quem acompanhasse ele, era ou não era? O irmão Pedro já não tem essa mesma coisa, já libera sentado, já tem um problema na coluna, já tem outro problema com lá, porque as gerações são assim, a gente come, cada vez que passa a gente come mais coisa a nossa alimentação é mais, cada vez mais com agrotóxico, né, com coisas negativas, né? Com coisas que fazem mal, né? Então o irmão Pedro Dong não tem a mesma saúde do pai. O irmão Dong morreu com 97. Se o Senhor tardar, ele vai partir para o Senhor. E o Senhor vai levantar outro. E é esse outro que a gente tem que seguir junto com ele. Talvez seja alguém da minha idade, que eu diga assim, opa, você não. Ah, você é meu contemporâneo, eu estou igual com você. Não está nunca. Se Deus levantar, eu tenho que me submeter a ele. Pode até ser mais novo do que eu. Eu tenho que me submeter a ele. Esse é o princípio que Deus usou desde o começo. Tem um livro do irmão Lee que ele fala isso, a visão da era. Eu já citei esse versículo em todo lugar que eu passei. Não é? A visão da era. Ele mostra que o Senhor falou, fala e vai falar até a volta dele. Ele mesmo não disse que quando ele morresse ia parar o evangelho, não. Não ia parar o falar de Deus, não. Deus ia continuar levantando, como continuou e vai continuar. Mas, irmãos, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. É essa palavra, rema, é essa palavra do momento que limpa. Porque a palavra que está escrita somente como letra, a Bíblia diz que mata. Não adianta eu ter só conhecimento dessa palavra. Conhecer é bom? Claro que é. Porque ele leva-nos a não ser enganados pelo inimigo, como o Senhor Jesus conhecia, e quando o inimigo tentou enganar ele, ele repreendeu com a palavra. Então você conhecer a Bíblia é importante. Não digo, né? Chico Zé disse lá em Sapé, no dia tal, que o que serve agora é só o que está falando agora na folhinha. Não, não é isso não. Se você está assistindo pela internet, não faça corte do que eu falei. Aí diga só que eu estou dizendo que só precisa da folha da imersão. Não. Precisa da Bíblia como um todo. Mas o que vai edificar a igreja é o que o Senhor está falando agora. Foi isso aqui que Jesus tentou explicar para os discípulos. É a palavra que eu tenho falado que vai lhe limpar.
Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aí depois ele falou assim: quem permanece em mim? Bota aí o 4, versículo 4. Desligou, né? Não, a gente lê na Bíblia, né? Dá para ler aqui. João 15, 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Só até aí. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Me diga, irmãos, ao começo do versículo, como é que diz, ó. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Foi fácil para os discípulos entender isso. Por quê? Porque ele era um homem. Imagina aí, Israel. Permanece em mim e eu vou permanecer em você. É fácil compreender isso? Mas era essa palavra que ele tinha dito no versículo anterior: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. E aqui, na hora que ele falou isso, já tinha passado a ocasião que ele diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Foi fácil para os discípulos ouvir isso? E compreender isso? Depois que saiu um bocado, foi que ele foi explicar: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas nesse momento, muitos, porque o discurso foi duro, já tinham caído fora. Perderam a chance de esperar e o Senhor revelar e eles prosseguir. Muitos hoje, irmãos, e até a volta do Senhor, vão perder a chance. Vão perder a chance de esperar o Senhor revelar conforme Ele quer. E por conta da mente, que só quer entender o que quer entender, vão cair fora. Cair fora que eu estou falando, não é deixar de reunir aqui não, tá? Isso é só um aspecto. Cair fora que eu estou falando é abandonar o Senhor mesmo. Por conta do discurso duro. Aí quando cai fora, para não dizer que deixou o Senhor, vai para um lugar que mais agrade Ele, não é assim hoje? Ah, eu estou me reunindo agora em tal lugar porque eu estou gostando, lá é tão bom. Eu me identifico. Lá é tão bom, o povo me trata bem, não é? A palavra é uma palavra que agrada, que eu consigo entender. Então, a maioria dos cristãos estão procurando um lugar que ele entenda e que entenda ele e que ele ache bom. Ou seja, que ele designe como tem que ser. Tem até alguns que estão saindo do nosso meio e estão botando denominação para eles, se tornando pastores. Não é? Porque lá ele vai poder mandar. E quando estava na vida da igreja, tinha que ter comunhão com os outros. Não é assim na igreja? A gente tem que se restringir a ter a comunhão com Israel, não é? Ter comunhão com os irmãos aqui que servem, porque se não tivesse unidade, aí não fazem como eu penso, então é melhor eu cair fora, porque se eu botar a minha igreja, daqui uns dias, eu vou ter umas 30 pessoas comigo e lá eu mando. Pronto, tem gente fazendo isso, porque continua querendo ser o Senhor e os outros são os servos. Ou então o próprio Deus é servo dele, faz como ele quer. Irmãos, por que é que Deus está tendo tanto caminho com os adolescentes? Porque viver como adolescente hoje não está fácil. Eu fui adolescente na década de 80. Foi na explosão da Revolução da Liberdade. Mas ainda era muito fácil. Porque nós ainda tínhamos temor aos nossos pais. Nós obedecíamos. Nós temíamos as nossas diretoras e professoras na escola. Nós tínhamos temores da autoridade. Quando a gente via a gente jogava bola no meio da rua, quando via um camburão se tremia todinho quando vinha a polícia. Hein? Corria com medo, né, de ser preso ou de ser pelo menos abordado por um policial. Uma vez eu estava num lugar e eu era no final da minha adolescência, já entrando para a juventude, já com 17 para 18 anos. E eu estava num lugar e chegou a polícia. Levanta todo mundo aí. Quando o delegado olhou para mim, Chico Zé, isso é você? Eu disse, sou eu. Como é que você está aqui? É porque era na porta do Banco do Brasil, né? A gente estava tudo sentado, conversando.
Eu falei, não, doutor, a gente senta toda noite aqui para conversar. Aí ele chamou os policiais, disse, bora, vamos embora. Porque ele me conhecia, né? E ele achava que estava ali, eu acho que algumas pessoas mal, mas na hora que eles chegaram, eu me tremi todinho. E os meus colegas disseram assim, graças a Deus que tu estava aqui, ele lhe conheceu, porque senão a gente, daqui que a gente fosse explicar o que é que a gente estava fazendo ali. Mas irmãos, eu fui adolescente num tempo que as coisas eram muito diferentes de hoje. Era bem mais fácil. Ser adolescente hoje não está fácil. Tá? Ser adolescente hoje, a tendência, né, a grande tendência é viver dentro de um quarto, travado com o celular, não querer estudar. E ainda mais os adolescentes na igreja têm esse risco. Para que eu vou estudar se o senhor está bem pertinho de voltar? Mas alguns dizem isso, tá? Já dizendo. E aí nós estamos vivendo a época da afronta, né? Adolescente, quase todos os adolescentes hoje eles afrontam as pessoas. Afronta professor, né? Afronta autoridades, afronta os pais, não é? Aí o Senhor levanta no nosso meio o falar para direcionar para a casa de adolescente. O que é que tem a ver a igreja, né? Humanamente falando, o que é que tem a ver a igreja se preocupar com os adolescentes que estão lá na rua, jogando bola, ou alguns já à beira de se tornar pessoas viciadas em drogas? Aparentemente é um negócio que não tem nexo. É ou não é? É difícil compreender. Por que os irmãos estão falando tanto em casa de adolescente? Casa de adolescente, que negócio estranho, a gente estava tão bem aqui, ouvindo as mensagens, os irmãos compartilhando, né? Suprindo, ia para casa suprido com a palavra, compartilhava. Por que agora tem uma história de casa de adolescente? Irmãos, é porque o Senhor está direcionando. Existe um grupo que precisa ser a nossa infantaria no exército. Os adolescentes fazem coisas que eu e você nunca vai fazer. Sabe por quê? Porque eles têm um coração puro. Embora a adolescência hoje no mundo esteja tão difícil, quando você encontra um adolescente que se curva a Deus, tudo que você falar para ele, ele faz. É ao avesso. A cultura mundana, a cultura humana aí, está ao avesso. Está todas as pessoas preocupadas com os adolescentes. Porque, em geral, os adolescentes estão birrentos. Né? Os adolescentes estão afrontando todas as pessoas. Vá numa escola pública que você vai ver isso. Vá numa escola pública que você vai ver as dificuldades que as professoras e diretoras têm com a adolescência em geral. Aí o Senhor direciona a palavra para eles. E o que é que tem a ver com isso? Se você não for aquele que está regendo, na hora que você for entrar, o Senhor vai dizer assim para você, ó, nunca vos conheci. Mateus 21, né, Joaquim, que você estava compartilhando. Nunca vos conheci. Ah, Senhor, mas eu em teu nome eu expeli demônios. Não mandei fazer isso. E aí, irmãos, João 15, claro que vem depois do 14, né? Mas o 14 foi quando Deus abriu palavras, o Senhor abriu palavras inefáveis. Após a saída de Judas, parece que tinha algo travando, tinha algo segurando ali que o Senhor disse as palavras tão ricas. Então, do 14 ao 17 de João, são as palavras mais célebres, são as palavras mais ricas, são as palavras mais esclarecedoras que toda a Bíblia tem. Principalmente o tocante à obra de Deus, no tocante a o desejo de Deus, a vontade de Deus para ser executada nessa terra. Por quem? Por mim e por você. Então, em João 15, o Senhor falou sobre isso. Falou que nós precisamos dar frutos. Eu espero que você saia dessa reunião hoje sabendo o seguinte: eu preciso dar frutos.
Se você sair dessa reunião pensando nisso, Deus alcançou o objetivo por meio dessa reunião. E muitas vezes esses frutos não são apenas trazer pessoas, são também trazer pessoas para preencher essas cadeiras que estão vazias. Mas dar frutos também é você limpar o seu coração. É Deus limpar você. E Deus só vai dar esses frutos se nós imergirmos na palavra. Porque é a palavra que limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pulando aqui uma página, eu quero falar para vocês João 17. Senhor Jesus. Em João 17, é a oração que o Senhor fez para que o mundo cresça. É onde o Senhor relata para nós que Ele até mesmo orava por nós. Versículo 20 diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então Ele já estava pensando em mim e você, e nos que ainda nós vamos pregar o Evangelho e trazer para a vida da igreja. João 17, 20 fala sobre isso. Mas eu quero me ater aqui, primeiramente, ao versículo 17. João 17, 17. Bota aí, Joel, para a gente ver. João 17, 17. Olha o que é que o Senhor Jesus fala. Isso aqui ele estava orando ao Pai, viu? Lembre-se, João 15 ele falou, eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Ele falou também que tem que permanecer nele. Ele falou também, se vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aí é o que é que ele diz aqui no versículo 17 de João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Percebe, irmãos, que para o Senhor lhe limpar, para o Senhor lhe santificar, é o seguinte, ó. Esse copo estava ali, eu não vou dizer ali não, né? Porque pode ser que ali só tenha um, mas lá quando estava lá, onde vende esses copos, no SP, né? SP Variedades, propaganda de graça, né? Quando ele estava lá, ele era comum, era ou não era? Ele estava lá no meio de umas caixas que talvez tivesse centenas, talvez milhares desses copos lá, no estoque. Então ele era comum igual aos outros. Mas alguém foi lá e pagou um preço e comprou. Não foi? O que é que ele foi feito para ele? Ele foi separado, ele foi santificado. Ele foi mudado de posição. Ele estava no lugar onde ele era comum no meio de vários copos. Mas alguém pagou um preço e trouxe. Tá? E agora, aqui mesmo, ali no móvel, que pode ser que tenha 3 ou 4 copos desses ou mais. Ainda assim estava comum. De repente alguém foi lá, Daniel foi lá, né? Separou esse copo, encheu d'água. E agora ele está sendo útil para que ele foi criado. E o santificou aqui para mim. Para eu tomar essa água. Sabe o que é que Deus fez com você? Você estava no mundo e você era uma pessoa comum entre tantas pessoas. Aí ele lhe separou. Por causa de um preço que ele pagou. Como que ele lhe separou? Por causa da verdade. Santifica-os na verdade. Estão entendendo? A palavra fez essa separação sua com o mundo. E aí agora você mudou de posição. Mas ainda assim você pode estar na igreja e ser comum com os outros. Sem praticar a palavra. Sem entender a palavra. Vou para a reunião no domingo, parto o pão, oferta no dia que tem oferta, escuto uma palavra e vou para casa. Quando eu chego lá, eu sou igual a todos os dias. Então você está na igreja, você foi separado pelo Senhor, mas continua comum. No Brasil tem 42 milhões de evangélicos que fazem isso. Vai para casa, ou vai para o culto, escuta uma boa palavra lá. Oh, a palavra hoje foi boa, o pastor falou, e foi mesmo dentro do que eu precisava. Mas quando você chega em casa, você continua a mesma pessoa. Por isso, irmãos, nós precisamos nos apegar à palavra, porque você foi santificado pela verdade. Amém. E a palavra do Senhor é a verdade, o exemplo do copo. Você agora está na igreja. Amém.
E na igreja você precisa ser usado por Deus. A igreja não é um lugar onde um funciona, dois funcionam e o resto só escuta. A igreja é um lugar onde Deus quer usar você, porque é assim que Ele vai lhe limpar. E quem é que dá essa direção para o uso? A palavra. Irmãos, é a palavra que vai nos fazer um com o Senhor. Jesus só foi glorificado, ou seja, o Pai só aceitou o que Ele fez por causa da palavra do Pai que Ele praticava. Não foi por outra coisa. Jesus na terra podia ter feito a vontade dele, homem, sendo o próprio Deus, saiu de Deus, mas estava aqui, podia fazer a própria vontade dele ou não? Podia, mas quando ele orou, ele disse assim: peço que eu rogo que afaste de mim esse cálice, que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu. Percebe que ele tinha uma vontade? Quando eu digo eu quero que esse copo venha para o meu lado esquerdo porque eu sou canhoto, eu tenho uma vontade. Não, eu quero que esse copo venha para o lado direito, que é melhor para eu pegar, é porque eu tenho uma vontade, eu não é? Todos nós temos uma vontade, e Jesus tinha vontade dele. Mas ele falou assim: contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Senhor só foi aceito pelo Pai, porque como homem, ele cumpriu do jeito que o Pai mandou. Voltando aqui no capítulo 17, no início do capítulo, versículo 4, diz assim, ó: eu te glorifiquei na terra. Isso é Jesus falando para o Pai. É ainda Jesus orando ao Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Os irmãos estão percebendo, ó? O que é glorificar a Deus? É fazer o que Ele manda. Simples. Não sei, fulano tirou na loteria, glória a Deus. Isso é glorificar a Deus? Não. Fulano foi curado de um câncer. Glória a Deus. Claro que a gente tem que dar glória a Deus. Mas isso aí é um presente que Deus deu à pessoa. E Deus vai continuar dando presentes a nós, tá? A gente tem necessidades e Deus supre. Quem aqui já teve alguma necessidade e Deus supriu? Amém. Todos. Quem nunca teve? Você, Sofia? Quem nunca teve uma necessidade atendida por Deus? Você levantou a mão aí, eu pensei que você nunca tinha tido. Nós sempre temos, diariamente, irmãos. Uma vez um irmão falou assim: a gente ora às vezes agradecendo os livramentos. Você vai cair em uma situação, aí Deus lhe livra. E os que você não vê? Tem todo dia ou não tem? Irmãos, sofrimentos, perseguições e coisas que vão acontecer conosco que a gente nem sabe e Deus livra, tem todo dia. Então nossas necessidades, Max, Deus atende todo dia. E por essas necessidades nós devemos dar glória a Deus, dar graças a Deus. Agora, glorificar a Deus na terra não é só falar da boca para fora, glória a Deus. Porque isso pode ser apenas uma chave, uma frase, né? Uma frase que a pessoa se habitua a dizer. Você se lembra que quando a gente era católico, qualquer coisa a gente dizia assim: Ave Maria? Era ou não era? Não sei o que, não sei o que. Ave Maria, Virgem Maria, não era? Às vezes até ainda diz, né? Por força do hábito, né? Ontem eu vi uma irmã na hora que foi subir, aí as irmãs estavam tudo nervosas assim para subir, aí teve uma que fez. Força do hábito, isso é normal. Ave Maria. Isso significa, irmãos, que às vezes a gente diz glória a Deus só por força do hábito, não sabe nem o que é. Por isso que eu quero mostrar aqui em João 17 o que é glorificar a Deus. Jesus disse, ó: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Essa obra, o Senhor concluiu como homem, a redenção. Mas a edificação Ele concluiu? Não. Cabe a nós. Então nós podemos dizer assim, ó: eu te glorifiquei na terra,
consumando a obra que você me pediu para fazer. Se você conhecer a vontade de Deus, que é edificar a igreja, você vai poder glorificar a Deus na terra fazendo o que Ele manda. Agora, o que Ele manda sempre vai ser falado por homens. E aí é o que é difícil de entender. Aí é que esbarra no nosso conhecimento. Aí é que bate de frente com o que a gente acha. E até mesmo com o que a gente aprendeu ao longo dos anos. Por isso, irmão. Quando o Senhor mostrou, falei lá em Maria, não foi? Quando o Senhor mostrou o lençol, Pedro, mata e come. Lá em Atos capítulo 10, o que foi que ele disse? Não, Senhor, de modo nenhum. Jamais entrou coisa comum ou imunda na minha boca. Pedro estava falando com base na Bíblia, sim ou não? Estava. Levítico fala que não devia comer aqueles animais. Então, com base no conhecimento que ele tinha, ele não podia comer. Mas ele sabia que quem estava dizendo era o Senhor, porque ele disse assim, ó, de modo nenhum, Senhor. Ele sabia que aquela visão, ele estava orando. A Bíblia diz que ele subiu ao eirado da casa, na oração do meio-dia, na oração da hora sexta, tá? E ele estava ali orando, e extasiado, não sei se era de fome, ou de comprometimento com Deus, mas ele estava orando a Deus quando ele viu o lençol baixado, 3 vezes, o mesmo tanto que ele tinha negado o Senhor, e o mesmo tanto que o Senhor perdoou ele. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, né? Quando o Senhor ressuscitou, ele de novo viu o lençol e disse assim, de modo nenhum, Senhor. Aí o Senhor fala para nós hoje, vamos servir e vamos nos engajar na casa de adolescente. Aí você diz, de modo nenhum, Senhor. Percebe, irmãos? Porque no nosso conceito, para que eu vou cuidar de adolescente se eu tenho 52 anos, já sou avô e não tenho mais nenhuma filha adolescente? A minha mais nova já vai fazer 21. Precisa cuidar de adolescente? Precisa, porque Deus está mandando. Percebe, irmãos, a diferença? O que nós precisamos entender é que Deus tem uma vontade para fazer, e essa vontade vai ser dita pelos homens. Esse é o difícil de entender. Pedro, o lençol, a voz era de Deus, ele orando, foi difícil? Imagine você e eu, que só escuta a voz de Deus. Claro, a gente escuta quando a gente ora, a gente escuta quando a gente tem comunhão com Deus, a gente escuta a voz de Deus, mas na ordem para edificar, a gente escuta por meio dos homens. A palavra da unidade para edificação, ele não sai dando de um em um, não. Ele fala com Estefânia, fala com Tiago, com Isabel, com todos nós aqui, ele fala. Ou você nunca falou com Deus? Nós falamos com Deus. Suas necessidades pessoais, seus dons pessoais, individuais, tudo isso nós temos comunhão com Deus. E Ele fala conosco e nós andamos. Agora, para edificar a igreja é diferente. Ele não usa coisas diversas, não. Ele usa um só falar. E esse falar traz unidade. A gente cantou, não foi? No hino. Tal falar traz unidade ao seu povo. É essa unidade que provém do falar de Deus que limpa e edifica a igreja. A isso tudo, irmãos, tem um resultado. Você glorificar a Deus na terra como Jesus glorificou, fazendo o que Ele manda, vai ter um resultado. Qual é? Versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes de que houvesse mundo. Irmãos, quando o Senhor Jesus falou isso, perceba o caminho aqui. Primeiro ele falou, eu te glorifiquei fazendo o que você mandou. Qual a consequência de você cumprir a vontade de Deus que Ele fala na sua palavra, por meio dos homens, por meio dos irmãos que dão direção na igreja? Qual é a consequência disso? É que Deus vai lhe glorificar. É o exemplo que eu sempre gosto de dar, é o exemplo do transplante. Você precisa de um órgão, um exemplo. Quando alguém precisa de um órgão, precisa primeiramente achar um doador. Não é assim?
Esse doador tem que ser compatível. Tipo de sangue, às vezes o tamanho, né? Eu não digo a estatura não, é o tamanho, porque tem pessoas que têm, por exemplo, vai doar um fígado, aí o fígado de uma pessoa tem tantos centímetros, mas tem uns que tem um fígado maior, outros tem um fígado menor, então o doador tem que ter compatibilidade no tamanho do fígado, para você receber aquele fígado dele. Então os médicos, eles fazem todos os testes de compatibilidade, e depois que bota, às vezes ainda tem rejeição. Ainda tem a rejeição, mesmo depois de transplantado, aí tem que receber outro. Então, irmãos, Deus nos glorificar, sabe o que é? É Ele nos receber dentro dEle. Do jeito que você está aí, do jeito que eu estou, nós vamos conseguir entrar em Deus? Deus já entrou em nós. Porque independente do pecado, Ele salva o homem, Ele entra no homem e Ele começa a trabalhar no homem. Mas para o homem entrar nele, é outros 500. Ele tem que aceitar a obra que nós fazemos. Jesus falou assim: eu te glorifiquei, consumando a obra que você mandou. Agora glorifica-me, ou seja, me devolve para dentro de você de novo. Que diz assim, com a glória que eu tive quando estava junto. Ele não diz assim? No versículo 5. Se agora me glorifica, ele estava dizendo assim, eu vou morrer, e aí você tem que me ressuscitar. Se você me ressuscitar, você aceitou. E no dia da ressurreição, o Senhor falou o Pai falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Houve um suspense na terra, na morte do Senhor, porque estava todo mundo batendo palma para a morte. O diabo, os romanos, os judeus, mataram Jesus, estava todo mundo alegre. E aquele suspense, porque os que criam no Senhor tinham ouvido dizer que Ele tinha ressuscitado. E agora, vai ressuscitar ou não? Quando Ele ressuscitou, irmãos, foi a prova cabal de que o Pai aceitou a obra que Ele fez. E aí Ele entrou de novo no Pai. Então, aplicando a nós, o que é glorificar a Deus na terra? É fazer o que Ele manda. Como? Pela palavra que temos ouvido. Amém. Obedecer a palavra que traz unidade para a igreja. Porque a minha palavra, que é diferente da de outro, provavelmente, né, eu vou dizer, 99,9% não vai trazer unidade. Vai trazer divisão. Por que esses irmãos deixam de reunir conosco? Porque não querem ouvir essa palavra. E dizem logo assim, ó, a gente aqui é a igreja local, a gente vai falar o que a gente quiser. Então, quebra-se a unidade, consequentemente quebra-se a vontade de Deus. E nós não, continuamos ouvindo a palavra que Deus fala para as igrejas. E dá direção. Essa palavra traz unidade. E essa palavra vai trazer edificação. É um só falar. Carlinhos estava me lembrando aqui, né? Que eu falei lá em Maria sobre Noé. Noé ouviu de Deus assim, ó, faça uma arca que eu vou acabar tudo com chuva. Vai cair um dilúvio. É fácil para nós hoje saber o que é chuva? É? Não é? Quando a chuva é maior, tem dia que dá chuva maior, a gente fica com medo dos relâmpagos, do trovão, de inundar tudo. É ou não é? Mas Noé, irmãos, não foi fácil para ele não, porque naquele tempo não chovia. Naquele tempo a Bíblia diz que saía uma neblina da terra, que regava a terra. Então Noé, quando viu aquela palavra, se fosse eu, tinha dito assim, o que é chuva? Porque a gente não é questionador? A gente não gosta de questionar, os adolescentes não questionam não, mas nós questionamos demais. Então quando Deus falou com Noé, vai cair uma chuva, um dilúvio, faça uma arca, o que é chuva? Aí Carlinhos disse, mas assim, ele também podia ter dito assim, o que é uma arca? Não é? Noé não questionou, já foi juntando o povo. Como é que eu vou fazer? Não é? Irmãos, Noé não questionou. Resultado, salvou ele. Sim, outra coisa que eu estava falando para Carlinhos também. Tu acha que foi fácil pegar um casal de leão?
Você ia, Max? Pegar um leão e uma leoa para botar dentro da arca. Um casal de cascavel. Irmãos, não é simples como a gente pensa, não. Se fosse eu tinha dito, eu vou nada. Eu vou me acabar junto com os outros. Mas, irmão, e por que o leão e a leoa veio? Será que foi por causa de um grito de Noé? Foi não. Foi porque Deus tinha falar, que estava dizendo, vai chover e você vai botar um casal de cada espécie. E tem 7 dos limpos, né? Os imundos eram um casal de cada, os limpos eram 7 casais, 7 pares. Então você vai colocar, Noé deve ter dado só um grito, bora! E os animais, ó, porque tinha o falar de Deus envolvido. Eu dei o exemplo lá da Coreia, de quinta-feira, de antes de ontem, né? Quinta-feira. Os irmãos foram para uma praça, era feriado, o povo estava lá fazendo piquenique, passeando, outros caminhando, feriado, desfrutando do feriado, na Coreia do Sul. Aí começaram a, posso orar por você? Não. Posso orar por você? Não. Posso orar por você? Não. Posso orar por você? E o povo só queria ali lazer, não queria oração, não queria se envolver com Deus, não. Aí eles disseram, vamos aqui desfrutar um pouquinho da imersão e vamos cantar alguns hinos. Pegaram um violão, o irmão começou a tocar. Aí um grupo de pessoas veio. Que grupo de pessoas era esse? Um grupo de adolescentes. É a mesma coisa de Noé, só deu o grito. E os animais, olha, porque tinham falado de Deus envolvido. Porque você pode pensar, aqui que o Senhor está direcionando casa de adolescente, é fácil, porque a gente pega 3, 4 adolescentes, vai para a rua, ele chama outros adolescentes, os adolescentes vêm, porque são eles que estão chamando. Mas lá não teve isso não, eles começaram só a tocar violão, os adolescentes vieram. Irmãos, isso é o falar de Deus. Não tem como duvidar. Agora Deus está querendo encontrar corações na terra que possa fazer a vontade dEle por meio do seu falar. A vontade dEle só vai vir se for pelo falar dEle. Vai vir coisa estranha? Vai. Sabe por quê? Porque eu sou estranho. Ele falou para Noé, Noé não questionou não, mas eu tinha questionado. Joaquim estava lembrando quando a gente vinha, quando ele falou para Paulo, ele estava lá em Trode, né? Ele quis ir para uma região, o Espírito impediu, e ele ia lá pregar o Evangelho, e ele diz mais, uma porta se me abriu no Senhor, mas o Espírito de Jesus Cristo me impediu. Aí ele quis ir para o outro lado, é como se ele estivesse ali na orla de João Pessoa, certo? Cabo Branco, lá no Busto de Tamandaré, em Tambaú. Aí ele quisesse ir para Recife, é para a direita, aí o Senhor impediu. Aí ele queria ir para a esquerda, para Natal, para o norte, o Senhor impediu. E agora só tinha um mar, de frente para ele. E agora eu vou me embrenhar dentro do mar para ir embora? Vou morrer afogado? Mas ele ouviu a voz de Deus, ele estava orando, e por ele ser o homem daquela era, Deus deu uma direção para ele, disse assim, ó, passa a Macedônia e nos ajuda. A Bíblia não diz como é que surgiu um navio. A Bíblia não diz como é que aconteceu, de onde ele tirou dinheiro. Só diz que ele, como é? É isso. Vai embora, irmãos. Quando ele chegou na Macedônia, primeira cidade do distrito, Filipos, a igreja mais positiva que tinha na Bíblia, que tem na Bíblia, é a igreja em Filipos. Como surgiu? Na beira de um rio. Orando por uma mulher, né? Orou ali com ela, Lídia, vendedora de púrpura. Essa oração custou a ele ser preso, porque no outro dia ele foi de novo. Tinha uma menina lá que adivinhava. Ele expulsou o demônio de adivinhação, e os caras que tinham lucro com aquela menina mandaram prender ele, e açoitar e tudo mais, e os companheiros dele na prisão, eles cantavam e louvavam a Deus. Vá ver Atos capítulo 16, você vai entender o que eu estou dizendo. Eles cantavam e louvavam a Deus na prisão. Ora, eu preguei o evangelho para uma mulher, depois expulsei o demônio de uma menina, e agora eu estou aqui preso, não foi Deus que me enviou não. É assim ou não que a gente pensa? Aí foi salvo naquele dia, aqueles presos tudinho,
Porque quando abriu os cárceres, ninguém fugiu. E principalmente a família do carcereiro, porque o carcereiro disse assim, não tem condição não, eu quero ir sair para a minha vida. Ia, porque quando ele viu tudo aberto, disse assim, pronto, fugiu todo mundo e amanhã, quem vai pagar o pato sou eu. Quando amanhecer o dia, vão me matar. Eu vou logo me matar aqui. Paulo falou, não faça nenhum mal a você, estamos todos aqui. A coisa melhor que um presidiário vê, é ver a cela aberta para ele correr, ou não é? E ali ficou tudinho. Por quê? Porque tinha ali o falar vivo de Deus, que era por meio do apóstolo Paulo. Por isso que ninguém saiu. E aí foi salvo ali a casa do carcereiro e outras casas. E ali o Senhor abriu uma obra, né, grandiosa, que foram salvas muitas pessoas, e foi a igreja mais positiva que a Bíblia tem. A carta mais positiva que tem na Bíblia é a carta a Filipos. Porque eles eram um com o apóstolo Paulo, eles seguiam de perto o ensinamento do apóstolo Paulo, eles não tinham questionamento nenhum. Não era como os de Corinto, não era como os de Roma, não era como os de nenhum lugar. Eles eram positivos ao extremo. Eu queria aproveitar isso para dizer, irmãos, dia 4 e 5 vai ter conferência em Natal. Vamos seguir esse falar de perto. Vamos nos direcionar todo mundo para Natal, para ouvir de perto. Ah, mas eu posso ouvir na televisão? Pode. Claro que pode. Mas é uma oportunidade de estar junto do falar, na hora que ele vai acontecer, no meio de muitos irmãos. E quem vai a uma conferência, quando volta cheio de, né? Cheio de encorajamento. Por que será isso? Será que é só porque vê o ambiente lá, o auditório do hotel? Não, irmãos. É por conta da palavra. Então, para concluir, que já são 9 horas, o resumo dessa palavra, irmãos, do que eu queria compartilhar com vocês, é que Deus está falando. Essa palavra é limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, essa palavra sempre vem com uma ordem. Sempre vem com um mandamento. Nenhuma palavra na Bíblia é para a pessoa ficar estática. Nenhuma palavra da Bíblia não vem sem produzir algo para a pessoa fazer. Até mesmo quando foi para gritar na muralha de Jericó, eles tiveram que arrodear. Era uma voz de comando, arrodeia, 7 vezes, no 7º dia, 7 volta, agora grite. Que coisa estranha. É ou não é? Mas aqueles que creram derrubaram aquela muralha. Então, irmão, sempre que Deus falar com você, vai vir um comando, vai vir uma ordem. Quando Deus fala com a igreja, tem um comando, tem uma ordem. Vamos fazer assim. Pronto, você pode ter uma ideia melhor. Espere. Você pode ter um questionamento que diga assim, não, irmão, isso é perigoso. Espere. Espere, Deus é quem faz. Confie que a igreja é de Deus. E aí, irmãos, esse falar, ele traz unidade, e a unidade edifica a igreja. O que mais Deus deseja nessa terra é a edificação da igreja. E a edificação só vem com unidade. E a unidade só vem por meio da palavra dele. Que ele fala por meio dos homens. Tá? Então, quem faz a vontade de Deus, glorifica a Deus na terra. E quando Deus aceita, ele nos glorifica. Ele nos introduz nele sem nenhuma rejeição. E aí nós vamos reinar com ele. Esse é o final da edificação da igreja. A palavra falada, pessoas que têm o coração aberto para cumprir esse mandamento e praticar, e Deus aceitar isso, e Deus glorificar, e Deus selar, colocar o selo dele nessas ações. Isso vai gerar os vencedores, e nós vamos trazer o Senhor de volta. Só mais uma informação. Ontem, né, desencadeou aí mais um passo nessa guerra em Israel. Tá? Para os irmãos ficarem esclarecidos. O Irã invadiu Israel com drones. Israel teve que abater e começou um pé de guerra de novo. Além do Israel contra a Palestina, agora é contra o Irã. E o Irã já mandou recado para os Estados Unidos, que não se metesse, que não sei o quê. Irmãos, essas guerras, esses rumores vão aumentar. Porque está escrito.
E vai se levantar um homem que vai fazer paz. Quando você ouvir uma reportagem assim, ó, se levantou uma pessoa em tal lugar, e tal, que promoveu a paz em Israel. Fechou-se um acordo de 7 anos de paz de Israel com todas as nações. Pode ter certeza, iniciou o cronômetro de Deus para a última semana de Daniel. Semana de anos, os últimos 7 anos. Esse acordo de paz só vai ser sustentado até 3 anos e meio. Com 3 anos e meio, ele mesmo que fez o acordo quebra e vai querer ser adorado como Deus e vai se revelar como um anticristo. Nessa hora, eu e você precisa estar, ó, no ritmo do céu. Então, irmãos, só vai vencer os perseverantes, que mesmo que seja estranho, mandar cuidar de adolescente, mesmo que isso soe para você estranho, faça, que você vai ver Deus lhe abençoar, lhe glorificar e lhe colocar nele, e aí todos nós seremos vencedores. Jesus é o Senhor. As irmãs ainda vão, né? Amém. Compartilhou com vocês, tá? Então as irmãs que forem para o congresso, venham compartilhar. Jesus. Amém. Senhor Jesus. Tem mulher consagrada aí? Amém. Senhor, irmãos, que palavra rica, né? O Senhor falou muito conosco, né? E Chico falou sobre a questão, né, de glorificar o Senhor. E eu fiz meio que um paralelo, né? Ele falou que glorificar a Deus é fazer o que Ele manda. E ontem os irmãos falaram para nós lá no congresso que consagrar é expressar o Senhor. Amém. Eu me consagro mediante o que Ele fala. Irmão, o Senhor está falando conosco. Você está dando uma palavra de direção, né? Senhor Jesus. E essa palavra, irmãos, ela espera um resultado, né? Senhor Jesus. Alguém que se consagra ao Senhor, irmãos, né? Alguém que tem um coração de se consagrar ao Senhor, onde ele chega isso é expresso. Senhor Jesus. Como eu anotei aqui no final, né? Também no que Chico estava falando, né? Senhor Jesus. Quando a gente segue o falar vivo de Jesus, irmãos, o próprio falar dele é expresso em nós. Não é a nossa palavra, não é a nossa pessoa. É o próprio falar vivo de Jesus. Senhor Jesus. E esse é o desejo do Senhor, né? Que a gente se consagre a Ele. Né? Como o Chico concluiu, a consagração é para fazer a gente vencedor. Sempre que alguém se consagra, um perfume se exala. Esse perfume é o falar vivo de Jesus. Então, ontem a gente foi muito encorajada, né? A estar acompanhando de perto o que o Senhor está falando. Né? Senhor Jesus. E na imersão dessa semana também, né? Falando sobre, né, o que foi falado no congresso também, o que o irmão compartilhou conosco, falou assim, que a força e a autoridade do enviado de Deus estão na procedência de suas palavras. Se o enviado falar suas próprias palavras, fizer sua própria obra e agir por sua própria vontade, não terá o poder de Deus para executar qualquer obra. Tudo que resulta do esforço humano não executa a obra de Deus, pois não procede do próprio Deus. Senhor Jesus. Irmãos, alguém que é consagrado é alguém que vive aos pés de Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Cadê as irmãs? É bom levantar, né? Vim aqui. Vamos, irmãs. Quem for compartilhar, vamos adiantar. Senhor Jesus. Ontem a gente participou do congresso. Realmente foi maravilhoso, né? E o Senhor chegou em Betânia e encontrou um lugar de descanso, né? E lá ele pôde fazer muitos milagres. O irmão Chico Zé, ele falou na mensagem que Deus está falando e essa palavra limpa. Foi o resumo da mensagem que ele deu agora. Senhor Jesus. Amém. E só na vida da igreja, né, que nós temos esse banquete. Verdade. Temos um banquete diariamente. Porque o Senhor ele tem preparado tudo diariamente para nós. Ele já traz tudo pronto. Quer dizer, hoje nós temos um banquete e você só passa fome se você não tiver fome.
Senhor Jesus. Então, né, o Senhor falou também dos corações lá, né? Que o Senhor nos deu um coração de Marta para a gente servir ao Senhor. Um de Lázaro para ir até o Senhor. Quando o Senhor ressuscitou Lázaro, ele foi até o Senhor. E principalmente um coração como o de Maria, né? Que ela estava ali aos pés do Senhor todo o tempo. Senhor Jesus, desfrutando da presença do Senhor. E teve uma dinâmica lá dos vasos, que eu tenho certeza que ali mostrou a necessidade de todas as irmãs, cada um de um jeito. Senhor Jesus, e o do ouro, então, bonito, né? Todo formoso de ouro, mas não serve para o Senhor, porque o Senhor é o nosso oleiro, e para o Senhor trabalhar em nós precisamos ser vasos de barro. Senhor Jesus, preste atenção na mensagem, viu? Mas... pronto, né? Senhor Jesus. E também da consagração, né? Como a irmã Raíssa falou, que nós precisamos expressar o Senhor, né? Seguir de perto o que o Senhor tem falado. Eu fiquei muito encorajada, né? Nesse congresso, a seguir mais de perto ainda o falar do Senhor, né? Amém. Tudo que envolve o plano de Deus, a gente precisa estar perto. E é o que vai nos guardar. Senhor Jesus. E o irmão falou também que vai haver perseguições. Sim, vai haver perseguições, mas quando há perseguição, é sinal que você está no caminho certo. Senhor Jesus, nós não estamos sozinhos. Como diz aquele hino, eu sei que as tormentas vão passar, pois no barco Ele está. Então, em meio às perseguições que a gente vem sofrendo, quando a gente está seguindo ao Senhor, é garantido, o Senhor está conosco. Não estamos sozinhos, precisamos só estar perto. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Foi muito encorajador, né? Ó Senhor Jesus. E eu ganhei bastante, né, também nessa questão de ser consagrada, expressar Cristo, né? Tanto em mim, qualquer outro lugar que nós possamos estar, né? E a gente só vai conseguir expressar Cristo quando a gente estiver totalmente preenchido por Ele, né? E a gente só consegue expressar Ele se a gente estiver imerso, né? E ter intimidade com o Senhor Jesus. E eu também ganhei, né? Na questão de dar o nosso melhor, né? Dar tudo que nós temos para o Senhor. Nunca nenhum esforço vai ser em vão. Senhor Jesus. Nunca vai ser o suficiente, né? Pelo que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus, e possamos ser como Lázaro, né, que ressuscitou, servir como Maria, como Marta, né, e ser como Maria, que se entregou totalmente para o Senhor. Amém. Ai, Senhor Jesus. Irmãos, é assim, né? Para mim foi muito assim impactante, porque você vê o usar do Senhor em tudo, né? Lá no congresso, né? Nos pequenos detalhes. E assim a junção de várias igrejas, né? Que eu estava hoje comentando muito com o Netinha sobre isso, porque foi várias igrejas, aquele movimento, assim, as irmãs participando de todos os momentos, né? Até o momento da oferta, né? Que assim a gente fala em oferta, né? A gente já vê
a gente já sente, né, é um falar bem delicado, né, sobre ofertas. Mas lá foi um fluir bem natural, porque a gente viu a presença do Senhor, né, em todos os momentos, em todos os detalhes. Até no sorteio que ela ganhou. Aí, assim, esse versículo de João, né, que foi citado, a gente já leu várias vezes, vários pontos, né, de Betânia. Só que o que mais me chamou a atenção, assim, é Judas ali, né? Que a gente não pode, como o irmão falou, desperdiçar, né? O momento de Judas ali, sempre implicando, né, com o que ela derramou sobre o Senhor, né? Foi um perfume muito caro, né? Então, me chamou a atenção em tudo. No momento da oração também com as irmãs. Eu não orei, né? Mas eu tive que subir, né, Netinha? Eu tive que subir com as irmãs. Não sei porquê, né? Mas só o Senhor sabe, né? E somos um com a igreja. Amém. Não é fácil, né, irmãos, a gente se levantar para vir compartilhar. Mas, aos poucos, né, o Senhor vai trabalhando em nós e a gente tem que praticar. A mulher consagrada, ela é aquela que pratica, né? Então, a gente tem que passar por cima de tudo, né, dos nossos medos, de compartilhar e tudo. E eu estava ali travada, mas o Senhor me fez lembrar... no começo, que eu comecei a reunir, que Roberto Reis ele ia muito em Pau dos Ferros, né? E sempre que tinha reuniões de serviço, eu dizia, por que as mulheres não podem ir? Aí ele vinha com a cacetada, que ele vinha bem, porque eu não tenho eu não sabia ainda o encabeçar, que primeiro era o Senhor, depois o homem, a mulher. E nós mulheres, né, sempre éramos quietinhas, a gente não podia fazer o que a gente faz hoje, né? E eu dizia assim, pois Roberto Reis, eu não sei porquê, mas Deus devia ter me feito homem, porque eu tenho tanto desejo de participar das reuniões de serviço, né? E um dia o irmão Dong abriu espaço para as mulheres, né? Não como cabeça, né? Claro que a gente precisava depender do Senhor e dos irmãos, né? E aí, quando começou as irmãs participar das reuniões de serviço, eu fiquei muito alegre. E ali os irmãos compartilhando, e eu me lembrando desse episódio, né? E quando o Chico Zé falou ali que quando se levantou, e Jobson estava com medo, porque estava vendo um exército de mulheres, né? Um exército de mulheres. E assim, os irmãos nos elogiando, né? E nos mostrando que nós também somos trabalhadores da última hora, né? Quando os irmãos falavam trabalhadores da última hora, era como um geral, mas eu não via bem assim. Mas quando o irmão falou assim, que nós mulheres somos trabalhadoras da última hora, né? Todos juntos, é claro. E também, quando Milena foi sorteada, né? Eu disse assim, tinha que ser ela mesma, irmãos, porque assim, eu não ia para a conferência de João Pessoa, mas o Senhor fez uns arranjos e colocou ela nesse arranjo, né? E quando saiu o nome dela e ela passou e eu olhei para ela, eu digo, o Senhor te honrou, né? Porque assim ela teve um coração com ele, né? De nos ajudar a estarmos na conferência, né? Então, eu disse para ela, vamos compartilhar, porque eu vou falar um pouquinho de você, porque você também fez parte. Amém. Amém, Senhor Jesus. Nesse congresso, eu ganhei muito que eu preciso ser uma mulher consagrada, né? Aquela que é como Maria, como Marta,
e como Lázaro, né? Senhor Jesus, aquela que serve, mas aquela que conhece os planos e a vontade do Senhor. Senhor Jesus, uma parte que eu ganhei mais nesse congresso foi que uma mulher consagrada é aquela que serve, né, na localidade, é prático. Senhor Jesus. E o Jobson falou sobre os trabalhadores da última hora, né, que usa a velocidade e a perseverança. É o que nos resta nesses tempos finais, né? Senhor Jesus, precisamos ser aqueles que se consagram na prática. E foi o que eu mais ganhei, né? A consagração é prática. Amém. Senhor Jesus, assim, eu às vezes fico me restringindo um pouquinho em compartilhar, porque assim, eu não gosto de compartilhar algo que eu não estou vivendo, né? Assim, eu sou um pouco exigente comigo, não sei se sou eu ou se é o Senhor, mas eu só gosto de compartilhar o que realmente eu estou vivendo. Mas eu fui encorajada, né? Assim, porque o irmão falou realmente que a nossa consagração, ela se dá quando a gente acompanha o Senhor de perto. Então, quanto mais eu estiver perto do Senhor, mais eu vou ter mais intimidade, né? A minha consagração vai ser melhor e eu vou derramar o meu melhor para o Senhor. E do mesmo jeito acontece o contrário. Se eu estou seguindo o Senhor de longe, que é o meu caso, ou estou um pouquinho distante, né? Consequentemente, a minha consagração não vai ser tão boa, e minha intimidade com o Senhor não vai ser tão boa, e isso, né, assim, não tem como a gente estar edificando, né, assim, a igreja. É por isso que eu sou um pouco exigente, assim, eu não gosto de estar compartilhando, porque a gente só pode compartilhar o que a gente vive, né? Mas eu fui encorajada. Nesse congresso, o Senhor estava me convidando, né? Independente da minha condição, da nossa condição, foi uma oportunidade do Senhor estar nos convidando a nos consagrar ao Senhor. Né? Senhor Jesus, que a todo momento, né, que a gente estiver aquietado aos pés do Senhor, que a gente estiver realmente querendo estar de perto, não é fácil, porque a gente sabe que a gente tem uma alma, tem muita coisa, assim, realmente é muita coisa, bombardeando é tudo, né? É conflito exterior, é interior, é muita coisa, mas se a gente conseguir chegar, né, e tocar nas rolas do Senhor, e estar ali nos consagrando, aquietada aos pés do Senhor, como Maria fez, a gente vai poder ter intimidade, pode estar mais consagrada ao Senhor. E o Senhor está todos os dias, o Senhor não desiste da gente, né? A gente vê o Senhor realmente nos dando a oportunidade e sempre nos convidando a ter essa consagração. Jesus é o Senhor. Dá os avisos.